Olá, tudo bem? Então, estou hoje aqui iniciando uma série de vídeos com assuntos que as minhas alunas vêm me questionando. Então eu decidi me colocar numa tarefa aí de cada semana gravar 2 vídeos. Então se você gostar do primeiro, curta, compartilhe e chame pessoas também para assistir. E nesse primeiro vídeo eu vou falar de um tema chamado genética e alimentação, mito ou verdade. Mas antes, deixa eu me apresentar. Eu sou Bernadette Panceri, terapeuta, educadora e terapeuta quântica, e desenvolvi um método que chama-se D2R2, que é um método que busca a desinflamar, desintoxicar, regenerar e rejuvenescer, dentro de um programa que eu tenho que chama-se Ame-se. Esse nome Ame-se vem de alimentação. Então, o A de alimento, o M para mente e o E de emoções. Então é isso. E o tema de hoje, como eu falei, ele está ligado a essa questão, que é uma questão que a humanidade se questiona, na verdade. O que é a genética? E o que tem a ver a alimentação com ela? Já paraste para pensar? Por isso estou fazendo esse desafio de pensar. Genética e alimentação, mito ou verdade? Aí você pode estar me perguntando o que é esse tema? Bem, esse tema da genética, da herança genética, estamos falando da herança genética, porque a nossa genética, ela vem de algum lugar, né? Então, esse processo que vai passando de pai para filho, de mãe para filho, e que se chama então herança genética, e que está relacionado com todas as características pessoais que nós temos, desde cor do cabelo, cor da pele, cor dos olhos, enfim, todas as nossas características estão relacionadas com a genética. E o alimento, o que tem essa coisa? Por que eu estou fazendo esse questionamento, mito ou verdade, relacionado à herança genética? Herança genética com alimentação. O alimento, porque ele é o construtor do nosso corpo. Tem a frase antiga que se diz: saco vazio não para de pé. Um pouco isso. É a partir dos alimentos que o nosso corpo retira os nutrientes para construir sangue, células, tecidos, enfim. A partir, sim, também de toda a memória genética que nós trazemos dentro de nós. Esse tema também é um tema que a gente está buscando abrir um espaço diferente para a gente poder olhar para a nossa genética, olhar para a nossa alimentação, olhar para o nosso corpo de forma diferente, construir novos significados. E é isso que eu espero também, que você, ao final desse vídeo, tenha aberto um pouco a percepção e a importância desse tema para a nossa vida, para a nossa saúde, para a nossa qualidade de vida, para o nosso bem-estar. Também esse tema é para a gente se focar também, buscar a ciência para nos ajudar a compreender essa complexidade que está relacionada com as coisas que a gente vive, as doenças que temos, as coisas boas que temos, a saúde, a longevidade, enfim, a juventude, a energia. A gente buscar na ciência também uma informação mais precisa. Assim como esse tema pode nos ajudar a melhorar as nossas escolhas, a gente poder fazer melhores escolhas, a partir do momento que a gente vai construir esse olhar de maneira diferenciada e podemos, de repente, ter atitudes que possam melhorar a nossa qualidade de vida. Agora, o que não é esse tema? Né?
para que vocês não tenham nenhuma dúvida da intenção dessa série de vídeos. Esse tema não é para justificar nada, não é para a pessoa se sentir culpada em função das coisas que acontecem com ela, não é para ficar com medo, amedrontar, meu Deus, agora isso, agora aquilo, o que eu vou fazer, ficar aí com ansiedade, né? Esse tema também não é para vender nada, não vamos vender absolutamente nada com esse tema. Então, esse tema, afinal de contas, é para ajudar as pessoas que estão aqui comigo, especialmente as mulheres, 35 mais, eu diria, né? As mulheres que já sentiram alguns sintomas no seu corpo e que estão buscando conhecimento, informação, dicas para que possam melhorar de forma simples, rápida, acessível o seu bem-estar, a sua saúde, a sua qualidade de vida. Bem, aí você pode estar me perguntando, mas qual a oportunidade desse tema? Por onde que tu vai estar falando? Vai ficar aí só nesse... Não. Então, a oportunidade, eu posso dizer para vocês que eu vou abordar a partir de duas linhas científicas, ou até melhor, 3 linhas científicas, mas 2 fundamentalmente. A terceira vai nos ajudar a abrir um pouco mais a percepção. A primeira linha científica, a gente vai se remeter lá a Darwin. Darwin foi um biólogo, ele não quis estudar medicina e ele foi para a biologia. E ele foi uma das pessoas que mais estudou as espécies e o estudo dele se remetia a entender como que se dá a passagem dos genes de um indivíduo para outro. Então ele estudou muito as diferentes espécies de animais, de vegetais, e Darwin ele trouxe para nós uma informação que ainda é presente na nossa percepção sobre a genética, que foi em 1859, quando ele disse que sim, os indivíduos passavam a sua carga genética de um para outro. E o que ele falou nisso, ele colocou que a biologia, ou seja, as células são reféns, né, dos genes, ou seja, a carga genética controla a biologia. Então, a partir desse tratado de Darwin, claro que aqui eu estou explicando muito rapidamente, mas a partir desse tratado de Darwin, então a gente passa a explicar tudo o que acontece conosco, desde as doenças que é oriundo da nossa genética. Eu não sei se você concorda, corrobora com essa explicação de Darwin, mas é o que ainda permeia pelas nossas crenças, pelas nossas compreensões sobre o que acontece com o nosso corpo. Então, eu fico com o cabelo mais rapidamente branco porque meu pai também era assim, minha mãe também era assim. Então a gente vai explicando as coisas que vão acontecendo com a gente, sempre ligado à genética dos nossos pais. Então é como se os nossos pais sempre são culpados daquilo que a gente tem e nós seremos culpados então daquilo que a gente vai passar para os nossos filhos e para os netos, enfim, para gerações para frente. Aí nós temos uma outra vertente científica que foi uma das áreas mais importantes, eu diria, da biologia, que ocorreu em 1990, que foi o Projeto Genoma. Acredito que muitos de vocês já ouviram falar nesse Projeto Genoma. Foi um projeto internacional que reuniu mais de 18 países, reuniu muitos cientistas, mais de 100 cientistas,
que se dedicaram a desvendar o nosso DNA. Porque a nossa carga genética, ela vem onde? Ela vem dentro do nosso DNA. Ali onde estão as memórias, as informações genéticas, que vêm a partir do quê? Dos nossos cromossomos. Então nós temos, por exemplo, cada um de nós, em cada célula do nosso corpo, tem 46 cromossomos. 23 deles vêm do pai e 23 deles vêm da mãe. Então tá aí a nossa carga genética. Correto? Muito que bem. Esse projeto Genoma, ele tinha a intenção de durar 15 anos. O projeto Genoma começou em 1990 e ele terminou em 2013. Portanto, ele terminou 2 anos antes do que eles previam terminar o projeto Genoma. E sim, é um projeto que contribuiu muito e contribui ainda muito para a ciência, para a pesquisa, para muitas tecnologias. Mas o que os cientistas estavam acreditando que com o projeto Genoma poderia se fazer essa manipulação genética, já que tudo vem da genética. Então poderia se manipular. E tem aqui um gene identificado que é uma informação de uma doença que vem por dentro da família, então com uma herança genética. Então o cientista poderia ir lá, o médico com uma tecnologia, desligar aquele gene e colocar um outro gene no lugar. Esse era, não só esse, mas esse era uma das grandes propostas para que realmente se reduzissem as doenças consideradas graves, crônicas, que são doenças familiares, né? Mas olha só a curiosidade, eu vou trazer só um dado para vocês. A grande curiosidade que ocorreu nesse projeto Genoma foi quando os cientistas, depois de estudar, identificar, foram milhões de identificações. Porque imagine, nós temos 100 trilhões de células no nosso corpo. Então imagine, é um bocado de informação. E o que eles chegaram à conclusão, depois desses 13 anos de pesquisa, e por isso, não só por isso, mas esse foi o grande questão que ajudou o projeto Genoma a finalizar, é que 99,9% dos nossos genes são iguais em todos nós. Olha só, 99,9% dos genes são iguais em todos os humanos. Somente 0,1% faz a diferença. Olha que coisa incrível. Não é uma coisa incrível isso de entender? Muito que bem. E mais recentemente, um pesquisador que também é biólogo, que já está há mais de 40 anos também buscando compreender por que acontece, por exemplo, de uma pessoa ter uma doença e ela conseguir limpar aquela doença. E por que outros não conseguem? Como que passa isso? O que acontece nas células? Como que passa a informação para as células? Então, o Bruce Lipton, que é esse autor, que é esse pesquisador contemporâneo, está vivo ainda, né? Ele é como se ele, nas pesquisas, ele descobriu um elo perdido, vamos dizer assim, descobriu uma informação importante. Nas pesquisas ele percebeu que os genes, que é essa carga genética que nós trazemos, eles não se ligam ou se desligam sozinhos. Ou seja, um gene não tem uma autonomia como o Darwin pensava,
de ele ativar ou desativar uma doença. Percebe? Percebe o quanto isso é importante para a nossa compreensão do que acontece conosco? E agora eu vou dar um exemplo meu. Eu, por muito tempo, primeiro assim, quando eu era lá jovenzinha, né, eu via que a minha mãe tinha umas manchas de pele e eu, pra mim, assim, aquilo, isso aí são manchas da idade. Porque também, a gente também tem essa informação, né? Também tem essa crença, né? Tudo que é ruim vai pra idade, né? Muito que bem. Então, e de repente, eu comecei também a ter essas manchinhas. Aí no primeiro, meu Deus, olha só, peguei, né? A genética da minha mãe. Quando eu ouço, né, quando eu li, quando eu estudei, né, sobre a física quântica, quando eu estudei sobre a biologia a partir desse outro olhar, mas, óbvio, sim, eu tenho essa informação, mas por que, como eu ativei? Claro que eu não ativei conscientemente, né, assim, agora eu vou ativar tal coisa, então passa por aqui a informação e eu vou lá, não tem um botão que eu vou lá, como a luz, por exemplo, que eu vou ali acendo a luz, eu sei onde está o botão. Esse botão, a gente não sabe onde ele está, mas a gente pode descobrir como ativar e desativar, pode observar isso. Então, essas manchas que eu tenho herdadas, sim, da minha mãe, eu ativei elas no meu corpo, assim que eu compreendo hoje. Agora, tu podes estar pensando, né, e não vai me dizer porque a gente não está aqui e conversando, mas provavelmente tu pode estar dizendo, pois é, tudo muito bom isso aí que você está falando, a ciência tá dizendo isso tudo é muito bom, papapá. Mas eu tenho essa dor de cabeça, que é igual a dor de cabeça da minha mãe, e que minha avó também tinha, e eu trato no médico, que o médico diz que isso é genético, que eu tenho que aceitar, que eu tenho que conviver com isso, porque é genético. Quando é uma coisa genética definitiva, eu tô, digamos assim, eu sou refém daquela situação, óbvio, eu tenho que me conformar para não viver infeliz, então eu tenho que me conformar e tratar a hora que ela venha. Bem, o que eu posso dizer para você? Eu posso dizer que não está errado. Sim, o teu médico está dizendo uma coisa que é real, porque essa informação, ela está no teu DNA. Ela está. Agora, por que, como ela foi ativada, é que aí é a questão que a gente pode repensar, ressignificar. Então, agora tu pode dizer assim, realmente, você está dizendo isso, mas eu não sei onde que está esse botão. Já disse que não tem esse botão que liga ou desliga essa situação, essa dor de cabeça, ou esse problema de pele que eu tenho, ou qualquer situação, desde doenças mais sérias como o câncer, a fibromialgia, elas estão sim vindo de uma carga, de uma herança, de uma informação, de uma memória genética. E eu não sei quando que foi ativado. Agora, se eu voltar um pouco no tempo e lembrar em que época mais ou menos aquilo começou a acontecer, que eu comecei a perceber os sinais, eu posso minimamente fazer algumas ligações. Pode ter sido um período que eu me alimentei muito mal, pode ter sido um período que eu passei muita dificuldade financeira, tinha muito estresse. Então a gente pode encontrar, mesmo que sejam fragmentos daquela época, o que aconteceu, para a gente começar a entender
essa situação. Começar a entender isso. E aí, com isso, entendendo, retrabalhando, eu posso ajudar a minimizar ou até desligar aquele botão. Inconscientemente, sim, mas fazendo uma ação. Não sei se eu fui clara com relação a isso, até vou tomar um pouquinho de água, porque com certeza hoje aqui está bastante quente, então a gente acaba sentindo um pouco mais de sede. E água também faz bem, então me dá licença um pouquinho que eu só vou tomar um gole. Muito bem. Aí você pode dizer assim, tudo muito bem, mas e aí? Aí eu posso dizer assim, bom, tem um jeito certo e um jeito errado, ou um jeito mais certo, ou um jeito menos certo, de a gente pensar a partir das informações, mesmo que muito pequenas, mas eu entendo que são muito fortes as informações que eu trouxe aqui para vocês em relação à parte científica disso. Aí assim, qual o jeito menos certo de pensar? Se você está me vendo, por exemplo, e você é uma pessoa bastante jovem, você mas eu agora, o que importa isso? A genética eu vou dar conta depois, lá na frente, agora eu vou cuidar mais de ser feliz. E às vezes o nosso conceito de felicidade está relacionado com alguns excessos, né? Então, depois mais tarde, lá na frente, eu vou resolver isso. Isso é um jeito não certo, é um jeito que eu posso dizer que é errado de pensar, porque às vezes lá na frente, quando o processo está já instalado, a doença já está com os danos já evidentes, vai ser, talvez não impossível, eu acredito que nada é impossível de reverter, mas sim, pode ser muito mais difícil, muito mais dolorido, com um alto preço e um tempo muito maior do que poderia ser agora. Porque o momento agora é sempre o momento mais importante. Se você está recebendo essa informação agora, é porque é agora que tu está precisando. Senão tu não estaria aqui me vendo. Então é o momento. A outra coisa assim, mas a alimentação não muda nada na genética. Sim, a alimentação é muito fundamental para a genética. Porque veja assim, o nosso corpo é um sistema inteligentíssimo. Cada célula tem ali um fator de inteligência e toma decisões. Então, às vezes, um alimento que não é muito legal, consumido poucas vezes, é uma coisa. Agora, quando ele é consumido frequentemente, o dano que ele pode causar é alto, porque esse alimento pode estar fazendo o processo de ligar ou desligar a chave de um problema que estava lá, mas estava quieto, estava dormindo e foi acordado. A outra situação é a gente achar que as emoções, os nossos pensamentos, as emoções não afetam absolutamente nada ao nosso corpo, são sistemas independentes e o que eu penso, o que eu sinto, tá lá, é uma caixinha preta, uma caixinha fechada e não interfere em nada. Isso é muito, muito errado de pensar. A ciência já comprova. E Bruce Lipton comprovou isso, que o estilo de vida, as emoções, o estresse, os pensamentos negativos, as emoções negativas ativam estressores e esses ativam então genes que talvez não precisassem, não seriam ativados, não é que não seriam ativados e você não teria essa dificuldade. Então, quando eu falei a forma não certa ou não tão certa, se a gente olhar do outro lado, o contrário, tu já vai ver então qual
seria meu caminho, né? Então, eu poderia dizer para você que 3 coisas são fundamentais nisso. Se eu posso resumir de maneira simples. Uma são os alimentos. Sim, eles são os construtores do nosso corpo. Imagine que aquilo que vai dar todas as condições de formar sangue, de formar músculo, de formar pele. Então, quanto melhor é a informação, porque quando eu como uma maçã, por exemplo, não vem aqui para minha pele maçã. A maçã vai ser dissolvida, vai ser transformada, vai ser absorvida e vem para cá o que? Nutrientes, energia, água, isso que vem pra gente. Então, quanto melhor é o alimento, menos estresse o corpo vai passar, menos oxidação, menos toxina. Para o corpo limpar, melhor vai estar a construção do corpo. Isso acho que é aceitável, é claro. A segunda questão é o movimento. Imagine, a gente tem um corpo, é uma estrutura de movimento. Eu estou aqui falando, estou sentado, mas o meu corpo está se movimentando. Não estou caminhando, mas estou me movimentando, porque é movimento. Então a gente precisa fazer exercícios. Exercício é uma coisa fundamental. E dentro do exercício, uma das coisas que a gente mais se beneficia é com a respiração. Porque quando eu me exercito, eu faço alguma atividade, eu caminho, eu corro, eu faço musculação, eu preciso ativar meu pulmão, aumentar a carga pulmonar, mais informação saudável. Principalmente se eu estou num lugar onde o ar é de melhor qualidade. Porque também tem ar por aí que não traz muito benefício. Então, a gente precisa olhar isso também. E a terceira questão está relacionada com os nossos pensamentos e sentimentos. Não é que eu vou conseguir ficar 24 horas do dia, eu sou positiva, eu gosto, eu amo. Não, a gente não consegue fazer isso, a gente é humano, sentir raiva, sentir, enfim, uma infinidade de coisas, se magoa, fica irritado. Isso tudo bem, se eu rapidamente volto para o meu estado. Opa, percebi, mas por que eu tô com essa raiva? O que me levou a ficar com essa ansiedade? Então eu percebo o que está acontecendo e não continuo alimentando aquela situação. Então o corpo estressou, mas logo em seguida eu respiro e volto para minha normalidade, tudo muito que bem, o corpo bora para frente. Ele tem essa capacidade de ir para lá e retornar. Agora, quando esse processo é constante, então constantemente eu estou de mau humor, constantemente eu estou estressada, constantemente eu estou ansiosa, constantemente eu estou raivosa, isso eu levanto e deito, obviamente que o corpo vai buscar uma saída, ele vai buscar um jeito, ele vai buscar uma forma de brecar isso. Porque ele não consegue ficar o tempo todo nesse sistema carregado de cortisol, de adrenalina. Então ele vai brecar, o que ele vai ativar? Um gene de uma doença. É simples assim. Acredite ou não. Então, com isso, olha só. Eu não sei se vocês gostaram, estão gostando desse vídeo, mas a minha intenção é passar informação de verdade, informação que possa te ajudar a colocar agora em prática. Não é amanhã, depois da manhã, é agora. Essa informação está quentinha, bora lá colocar em prática. Então essas três questões tu pode fazer agora. Olha lá os teus alimentos, tome uma água de qualidade, respire num lugar com um ar de qualidade, faça exercício físico, procure melhorar as tuas emoções, os teus pensamentos. Se está sempre ali, bora lá, muda, dá um time em você,
Você está no comando. Não é a emoção que está no comando. Não é o teu pensamento que está no comando. Então, qual é a minha dica de hoje para você já colocar em prática? Seja você ansioso, ansiosa, seja você estressada, seja você sempre com pouco tempo, correndo, ou tua cabeça cheia de informação, cheia de pensamento, que não consegue nem dormir à noite, tem insônia. Enfim, isso tudo traz muitos transtornos para a nossa saúde. Então agora, para, respira, olhe para você. Respire, simplesmente assim, respire agora. Faça esse exercício junto comigo. Sente retamente na tua cadeira, coloca os pés no chão. Vê como é simples e fácil isso, com os pés no chão. Pode até fechar os olhos se ficar melhor para você. Respire, solte a respiração e quando solta, busca relaxar teu corpo, encostar a tua coluna, sem enrijecer, leve, solta, encosta na cadeira ou na parede, se você está sentada no chão, ou num lugar que você sinta apoio. E vamos fazer 3 respirações abdominais. Então, aquela respiração que você infla, vai lá no teu abdômen e você sente o ar entrando. Infla teu abdômen, segura um pouquinho e solta. Pode soltar pela boca no primeiro momento. E deixa o teu esôfago ir lá para dentro. Aí respira de novo. Infla. Segura. Não é a respiração que a gente puxa os ombros para cima, percebe? É aqui o abdômen que vai para frente. Segura e solta. Pode até fazer barulho. Mais uma vez. Infla o abdômen. Inspira e solta. Fica agora um pouquinho, um segundinho ainda contigo, com os olhos fechados. Nada mais importa, só você estar com você. Muito bem, agora pode abrir os olhos, olha ao teu redor e perceba que você já percebe as coisas de forma diferente. Teu corpo está diferente, tua mente está mais calma, simples assim. Então esse é um exercício importante, faz sempre, faz antes de dormir, por exemplo, se você tem insônia, se tem muita ansiedade, se conecta com vocês e respira. É rápido, é fácil, é indolor, não precisa de nenhum equipamento e você pode fazer em qualquer lugar. Só não recomendo que faça dirigindo, porque aí você fechar os olhos dirigindo não vai dar certo, né? Mas é o único lugar que não é legal fazer isso. Mas dirigindo, tu pode, de olhos abertos, respirar fundo se você está muito nervosa ou nervoso. Isso é bem importante. A outra questão importante é escolher alimentos que são ressonantes contigo. Alimentos que te fazem bem. E deixar aqueles que você já sabe que não são bons para você. E sempre buscar mudar teu estado emocional. Então, o que eu faço, por exemplo, quando eu fico estressada, fico nervosa, ou eu estou incomodada com alguma coisa? Eu saio daquele lugar, nem que seja por um instante. Dou uma saída, vou pegar uma água, se você mora numa casa, vai lá fora, vê o quintal, mexe num vaso, enfim. Muda teu estado, muda teu lugar, muda teu ambiente, rápido assim. Com a consciência que tu estás fazendo isso para sair daquele estado e não para continuar alimentando aquele estado, percebe? Então, essas são as dicas de hoje. E agora, por último, então, depois de falar tudo isso, eu acredito que tu já sabe a resposta. Mas eu vou dar a resposta. Então,
A herança genética e a alimentação é mito ou verdade? A herança genética é mito, que ela é a responsável por tudo que acontece conosco. É mito. O projeto Genoma comprovou, Bruce Lipton comprovou, e todos os estudos hoje científicos da neurociência comprovam isso. É mito. Então, bora lá. Vamos fazer boas escolhas. Essa é a grande questão. É a grande resposta para essa questão. Então, com isso, eu me despeço de vocês. Eu espero que vocês tenham curtido, gostado desse vídeo. E olha, se vocês sentem que tem alguma pessoa que esse vídeo pode ajudar, que pode fazer um bem, compartilhe, divulgue, dá um likezinho, porque isso tudo vai ajudar o canal, vai ajudar esse vídeo a ser divulgado melhor e mais pessoas poderem se beneficiar dele. Agora, óbvio, se você não gostou, tá tudo certo, tá tudo bem. De qualquer forma, agradeço a tua presença e por você ficar comigo até aqui. Gratidão!